Pode? Pode. Bom dia! Isso foi premeditado. Não, é dele, não sei o dele. Sim, caralho. Ai, me fudeu aqui, mano. Não entendi nada, tá ligado? Me maior susto. Ai. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Castelano e tá começando mais um canal do Clóvis. Cara, toda vez que eu falo esta frase, eu fico... voltamos. Muito bom. Tô aqui, nunca sozinho, sem meu acompanhado, meu camarada Brian. Toda vez que você fala essa frase, eu fico olho arregalado, que ele é muito empolgado, cara. Ele é muito empolgado. E ao meu lado, o patrão. Sempre positivo. Vamos ver até o final desse programa. Se é isso mesmo. Exatamente, eu acho que até o final isso muda um pouco. Essa imagem do patrão vai ser alterada. Vai por mim. Vai vir o Clóvis do Velho Testamento aí. Sobe a vinheta. Canal do Clóvis. Pois é. Depois dessa dificuldade ali inicial, antes da vinheta, a gente nem conseguiu falar o tema, mas o tema é o seguinte: todo mundo aqui conhece alguma pessoa que é extremamente feliz, que a vida dela é maravilhosa, ela capotou de carro e ela tá, olha o lado bom. Não, ela não é assim. Ela se mostra assim na maioria das vezes. Ih, já começou. Principalmente no Instagram, nas redes sociais. Ih! Ó, o tema hoje é positividade tóxica. Vamos pro preâmbulo? Simbora, Brian. O que é positividade tóxica? É assim... Como tocar nesse assunto? Positividade, do latim, positivos. Caralho! Vai ser o Cortella aqui agora, né? Cortella agora. É, positividade... Do latim. Então, a ideia de ser positivo, acho que é de enxergar a vida por um ângulo... bom, né? Bom no sentido de... Capotei de carro na serra. Muito específico, né? O bom é que até a produção tá rindo, tá ligado? É por isso que a gente não pode ser ao vivo. Meu Deus do céu. Por que isso? Não, porque assim, eu tô dando só um exemplo. Que entonação, né? Capotei de carro na serra. Ai, mas vamos lá. Mande sua dúvida, né? Capotei de carro na serra. Posso ser positivo. Ai, meu Deus do céu. Ai, caralho. Caralho. As pessoas não têm noção, porque eu não vou cortar essa parte, não. Mas é antes de entrar na vinheta. A gente já cortou o quê? Foi uns 5 minutos só da gente. Meu Deus do céu. O Brian chorando. Eu saí, porque assim, não tem condição de ficar... Ai, mano. Caraca, mas... Foi mal, mas... Até suei aqui, cara. Não vou falar mais sobre o capotão. Que... Caralho, meu Deus do céu, mano. Toda mulher fala que homem não amadurece. Cara, é muito específico. Cara, mas foi sem querer. Foi muito porque eu falei de capotar e tal. Eu não... Voltando. Brian. Não, tipo, a pessoa tá com Eu traumatismo tentando não olhar pra craniano, vocês. Eu olhando pra... entrando na ambulância positiva. Ai, caraca, mano. Assim, deixa eu falar uma coisa, Brian. Não vou entrar mais em exemplo nenhum. Por favor. Não vou entrar nesse exemplo, assim, mas... Mas assim, pegando o que você falou de capotar de carro... Cara, que isso? Mas só uma velha, tô se mijando. Ai, meu Deus.
Caraca, mano, me desculpa. Foi muito sem querer. Eu tô me sentindo um homem de 50 anos assistindo a Praça é Nossa, cara. Não é, meu Deus do céu. Ai. Caraca, mano, eu tô até suando, cara. Eu também. Meu Deus. Ai, meu Deus. E a gente tava falando que aqui tava geladíssimo agora. Não, mas continua, que a gente mudou, alterou nossa temperatura. Ignora o que eu falei, Brian. Nem vou te olhar. Tô olhando aqui. Inclusive, eu posso ficar de óculos escuros aqui. Eu tô galhão de olho fechado que eu tô de óculos escuros. Mas vamos lá. Brian, positividade tóxica. Coisas ruins acontecem na vida. Sim. O tempo todo, na vida das pessoas. Acontece. E aí? O tempo todo foi muito difícil. Foi mal. Não, tá difícil, eu sei. Coisas ruins acontecem o tempo todo na vida. E a gente... Vai lá, a gente pode reagir a elas de forma muito negativa, de aquilo impactar a gente não conseguir superar facilmente aquele trauma, aquela situação. Ou a gente pode, aí essa é a grande questão que a gente vai debater, olhar para essas coisas por um ângulo favorável, um ângulo positivo, um ângulo de tentar entender que a vida não é feita só de coisas positivas, assim, que tudo colabora para que a gente se sinta confortável. Não, a vida tem um monte de tragédia, tem um monte de coisa que dá errado. Mas a gente deveria ter uma postura diante da vida que fosse mais, assim, receptiva a essas coisas negativas que acontecem, né? Então, essa ideia de positividade, eu acho, assim, que é você ter um ângulo, né? Você olhar para uma perspectiva onde você consegue ver as coisas de modo para ter um aprendizado, para melhorar alguma coisa em você, para ganhar uma profundidade do seu espírito. Sempre tem alguma coisa positiva acontecendo ali. Porém, aí eu acho que a palavra tóxica entra no sentido de que será que isso também não causa um certo reverso da situação, onde isso se torna, no fundo, uma coisa meio antiética, muitas vezes, antipática, antiempática. E aí, conectando com outro programa nosso. Eu acho que anti-empática é o que fala até mais alto. Porque no fim das contas, essa cobrança de olhar para as coisas de um ângulo positivo pode acabar fazendo com que a gente normalize situações que não são para serem vistas como positivas em nenhum ângulo, talvez. Aí vem essa questão. Nenhum ângulo, ou sempre tem um ângulo. É melhor olhar de forma positiva. Tem coisa que a gente tem que dar o tom de negatividade mesmo. Acho que esse é o debate que está instalado. Assim. Vou trazer aqui uma frase que eu ouvi muito. Quando o Bolsonaro ganhou, eu ouvi de muitas pessoas. Não, mas vai ser bom. Vai ser bom para as pessoas sentirem falta das políticas públicas do PT, das políticas públicas de esquerda. Isso eram as pessoas que eram... que não estavam apoiando o Bolsonaro. Eu falei, mano, não tem lado positivo. E assim, antes de Covid ainda, tipo, muita gente vai morrer de fome. A gente vai ser dizimado, sabe? Essa é a realidade. Não, Castelão, calma, tu tá sendo muito... Calma, tem que olhar pelo ponto positivo também. Cara, não tem ponto positivo às vezes. Falavam que, mas se já começar com você torcendo contra, né? Tá, desligou, né? Isso aí é LinkedIn, o nome disso. Você usa LinkedIn, patrão? Eu uso. Então, é isso. E o LinkedIn, inclusive, agora eu vou abrir aqui, já abriu a porteira. O LinkedIn, ele é o antro... Abriu a porteira. O LinkedIn, ele é o antro dessa positividade tóxica, porque tem o que você vê de gente lá querendo tirar, né, uma lição. O carro capotou. Vou Mas tirar... não fui eu, hein? Não. Mas porque numa situação dessa, vai ter sempre alguém no LinkedIn querendo tirar uma lição daquilo ali. A pessoa não tem 2 braços e ela faz parkour, ela escala o cacete A4, ela toca piano sem ter braço. Não. E você? O que você já fez hoje? Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? Sabe? Cara, é um negócio que não tem limite. Não tem. E eu vou lembrar uma situação. Eu dava aula em Itaguaí, e aí teve uma festa na escola, eu fiquei na festa, e depois indo pra casa, tipo, 2 da manhã, passando pelo Arco Metropolitano, passei por um buraco, os 2 pneus furaram. Os 2. E aí eu tava sem sinal, não conseguia ligar pro seguro, pro resgate, babá. Uma dificuldade, pedindo carona, isso e aquilo. Cara, 1 hora depois eu consegui andar. Fiquei andando uns 40 minutos até chegar um sinal, consegui ligar, voltar pro carro, esperar. E aí eu lembro até hoje que eu falei isso pra uma amiga minha, ela falou, mas Castelano, tem que ver.
O que não te esperava no final daquela pista? Eu falei, a minha casa. A minha casa. Eu cheguei em casa às 4 da manhã aquele dia. Porque foi um trabalheira sem tamanho para eu conseguir chegar em casa. Assim, não é porque o seguro sacaneou, não, porque não tinha sinal. Então, assim, pô, isso me dá uma certa raiva. Eu tenho um certo ranço de uma galera que vê essa... Choveu horrores, alagou vários pontos no Rio de Janeiro em fevereiro, vários pontos. Assim, antes do carnaval choveu horrores. Algumas cidades... Nova Iguaçu, por exemplo, teve um caos em Nova Iguaçu. Sim. Foi uma confusão. O Rio de Janeiro ficou debaixo d'água. Caos e Nova Iguaçu são sinônimos até às vezes. Por exemplo, a Brasil pareceu... A Avenida Brasil, em alguns momentos, em alguns pedaços, trechos, parecia piscina. Rolou uma pororoca lá. Sim. E aí, eu fico pensando o seguinte, eu escutei pessoas falando, poxa, mas pelo menos agora os juízes vão... Eu falei, não, mano, não tem lado positivo nisso. A gente pega a galera do Jacarezinho com água até o pescoço. A galera de Manguinhos passando por um perrengue. Não há ponto positivo, galera. Tem coisa que não tem ponto positivo, mas é uma busca incessante, de repente, para preencher um vazio que a pessoa tem, que precisa ter positividade em tudo. Tudo precisa estar bom, tudo precisa estar perfeito. E eu acho que vai até além disso. Talvez nem é que precise tudo estar perfeito para essa pessoa que tem essa positividade, pela vontade dela que os outros saibam que ela é muito positiva, para que ela seja um referente. Não, eu sou sempre positivo, mas diante dos outros. É a questão do ego, sempre do ego, para que os outros pensem que ela é sempre positiva, ela está sempre vendo o lado positivo de tudo. Encheu a água, tudo bem, mas agora eu vou ter uma oportunidade de reconstruir, porque tudo foi embora, a água levou, mas aí não sei o que, vai vir de novo e eu consigo trabalhar, eu ainda tenho... Porra, pelo amor de Deus, sinta o seu sofrimento, se sinta livre para sofrer se você sentir essa necessidade. Você não precisa ficar sorrindo diante de um incêndio. Porque, não, minha casa pegou fogo. Mas, nossa, estamos todos com vida. Não, é uma merda! Você perdeu a tua casa. Eu tomei muito susto agora. Você pode sofrer, você pode se sentir livre para se sentir mal. Isso é importante, você ter os sentimentos, você, sabe, sofrer, passar por aquilo. Isso faz parte de todo um processo. E você ficar querendo passar para os outros que você é positivo o tempo todo, que nada te afeta, que você eu sou um muro inabalável. Cara, isso é falso, isso é doentio até. Porque eu acho que isso vai represando uma série de sentimentos, de sensações na pessoa, que isso em algum momento vai fazer com que aquela pessoa adoeça, aquilo vai desabar de uma vez toda. Mas o pior, para mim, não é nem necessariamente a pessoa que quer ser essa pedra de sensações, de sentimentos, ser positivo para tudo, né? É a pessoa que finge. É a família do comercial de margarina, que na TV é linda, é maravilhosa, mas eu só lembro fora do Instagram é tudo uma merda. Porta dos Fundos tem um vídeo, que é a propaganda, só que é a família brasileira real, é o caos. É porque ele começa no comercial de propaganda e ele mostra o que vem depois. É isso aí, quando acabar a propaganda. E é isso que as redes sociais promovem hoje em dia. É o comercial da margarina, sempre a vida editada, a vida falsa, sabe? Todo mundo sempre sorrindo, feliz, mesmo diante de uma adversidade bizarra. E a pessoa às vezes está sofrendo, está na merda ali, mas ela não quer passar isso, porque nas redes sociais isso não é legal. É legal você ver todo mundo sorrindo bonitinho. Isso é ruim, porque isso passa uma imagem para para muita gente até que vê isso e não consegue fazer essa desassociação. E isso pode gerar até algum sentimento depressivo em quem vê que, nossa, mas o Rodrigo Hilbert, o cara é um cara bonito, a família dele é muito bonita, o cara cozinha, o cara faz isso, aquilo, outro, nossa, a vida dele é maravilhosa, é perfeita. Porque você só vê isso aí. Obviamente esse cara tem dor de barriga também, ele deve ter dor de cabeça, ele deve ter... Mas a gente só vê o lado bonitinho, vê a parte editada hoje em dia, só se vê isso. Só se vê isso. E é muito louco, porque a gente acaba... Isso faz com que crie essa positividade
cria uma obrigatoriedade de você estar sempre bem. Exato. Obrigatoriedade, sabe? De tipo, nunca tô mal, não tem problema nenhum. Você que tá nos vendo, nos ouvindo, você não tem problema nenhum. Você é perfeito. E não é assim, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que, por exemplo, tem dias que tu acorda com a coluna igual um S. Olha só. Não vamos falar de assuntos particulares aqui, entendeu? Não podemos tocar nesse ponto. Mas, assim, a realidade é essa. A realidade é que a vida não é maravilhosa, a vida não é perfeita. Sabe? A gente acorda com dias puto da vida. Pô, eu adoro dar aula, a Brian adora dar aula. Mas tem dia que a gente acorda puto da vida porque eu vou ter que dar aula hoje. Falei, caralho, não acredito que eu tenho que dar aula hoje. Puta que pariu. Por que eu não investi em Bitcoin lá atrás? Por que eu não comprei o Bitcoin quando era 100 reais? É isso, mas é uma realidade. Cara, esse sentimento que a ficção sempre passou pra gente, né? Ah, eu quero ser feliz. Ninguém é feliz. A pessoa está feliz, mas ninguém é. Caralho, isso me lembra Schopenhauer, que fala que uma felicidade é um momento entre... Schopenhauer, tédio e a tristeza, né? É entre tédio e tristeza, tá ligado? Mas é isso. E tu... É um momento, é um estado. E tem que ser assim, porque... há um equilíbrio, né? E o equilíbrio passa por você conseguindo lidar com diversos tipos de emoções e sensações e não sendo uma coisa só o tempo todo. Se você tá uma coisa só o tempo todo, você está com problemas. Ô Brian, você que é do budismo aí, mas você que lê, gosta, você acha interessante, cara, como é que o budismo vê essa questão de momentos de positividade, momentos felizes, momentos tristes? É uma harmonia ou não toca nisso e caga? Não é que não toca. Equilíbrio, era o equilíbrio, eu ia falar isso, era o equilíbrio. Não é que não toca, eu acho que a compreensão budista, eu tô falando bem generalizadamente aqui agora, né? Claro. Mas a compreensão budista como um todo, ela é um pouco dessa consideração de que nada é definitivo na vida, né? Então, nem a felicidade. Nem a felicidade. Então, tem um conto, assim, uma ilustração que é budista e ensina bem como é que funciona essa dinâmica, que é a história de um pai que tem o seu filho, e eles têm uma fazenda, e aí um dia o filho cai do cavalo, sei lá, quebra o pé e tal. E aí todo mundo fica lamentando, os vizinhos, os próximos, falam, poxa, que pena, seu filho, né, que passando por um momento difícil. Aí o pai não fala assim, é difícil, nem fala que não é difícil, mas ele fala, vamos ver. Tipo assim, não conclui se aquilo é ruim ou bom, o que aconteceu, né? É um fato, aconteceu que ele quebrou a perna, um fato. E aí ficam sabendo que a guerra vai acontecer e os jovens estão sendo chamados para a guerra, e esse filho ia ser chamado, mas aí como ele quebrou a perna, aí ele não vai pra guerra. Aí todo mundo fica, que bom então que ele conseguiu não ir pra guerra, porque a guerra é um risco muito grande dele morrer. O pai fica, vamos ver. E aí tem várias outras situações que vão acontecendo na vida desse homem, onde ele não faz uma conclusão muito certa se o que tá rolando é bom ou ruim, porque você nunca tem como fechar uma coisa como boa ou ruim em si mesma, a não ser o contexto em que ela está sendo considerada, né? Então, só para dar um exemplo, assim, voltando numa coisa que o Castelano falou, talvez o caso da chuva, né? Sim. Então, assim, se a gente olha para a chuva como um fenômeno meteorológico, num contexto de aquecimento global, onde todo o planeta está desregulado, talvez a chuva tenha um fator importante porque aquilo vai garantir a sobrevivência de espécies animais, de plantações, etc. Ao mesmo tempo, tem uma tragédia social que vai acontecer atrelada a isso, que é o fato de muita gente ter moradia em locais onde aquilo vai, de fato, ser um impacto negativo, né? Então, assim, como é que você olha para o fenômeno da chuva, né? Qual é o peso, qual é a importância que você vai dar para aquele fenômeno? É claro que o budismo não vai dizer assim, vamos olhar para a chuva como uma coisa boa porque ela está trazendo um resfriamento da temperatura ali naquele momento e vai melhorar o clima e tal. Acho que tem que ter uma certa consideração dessas realidades, porque você não olha para um fenômeno como positivo ou negativo. Ele é um fenômeno. Os desdobramentos é que vão trazer os seus pesos. Então, eu posso viver uma coisa ruim, mas aquilo ser uma lição. Mas aí quem vai fazer esse julgamento sou eu dentro dos meus critérios, né? Então, eu não sou obrigado por motivos budistas ou não budistas, a achar que uma coisa é boa ou ruim porque aconteceu comigo. Assim. Melhor, a achar que uma coisa é boa só porque aconteceu comigo. Então, se eu quiser tratá-la como ruim, eu posso olhar para aquilo como um ângulo ruim. Mas eu também não deveria, talvez, aí vem essa questão do budismo de deixar aberto, que é não concluir, talvez, que uma ação é boa ou ruim em si mesmo. E sempre considerar
que aquela ação que hoje foi ruim, que é negativa, pode virar alguma coisa positiva. Eu não tenho muito controle de como as coisas funcionam. O que eu posso ter controle é sobre quais as expectativas que eu coloco naquela coisa, né? Então, quem está atribuindo valor ao fato é a gente, não é o fato em si. O fato acontece. Muito bom. Né? A atribuição de valor é dada pela gente. Então, quando a gente olha para uma questão de chuva e como é que isso impacta as pessoas, eu acho que o valor que está sendo atribuído para olhar para isso como forma negativa é a desigualdade que a gente tem estrutural, a questão isso aí, perfeito. do sistema mesmo como ele é colocado para deixar uma população em situações mais vulneráveis e proteger outras populações. É planejado, né? É o caso aí do Parasita, talvez, né? Essa Sim, coisa do total, filme lá. total. Tem uma cena com chuva muito forte no filme que Perfeito. mostra muito bem isso. Que é uma cena incrível. É uma cena muito boa, né? E que não é sobre a chuva, né? Assim, a chuva não é boa nem ruim, a chuva é a chuva. Ela existe na natureza antes da gente. Então, assim... E vai existir depois. E vai existir depois. Então, como é que eu atribuo valor à chuva? Eu posso ficar satisfeito porque eu estou com calor e a chuva vai resfriar o clima e aí eu vou ter uma noite mais agradável para dormir, mas eu também vou ter pessoas que vão dormir pior por conta da chuva porque a casa vai estar alagada, porque vai ter perdido um monte de coisa. Então, assim, não é que se eu me agradei pela chuva, eu tô também não me importando com o sofrimento do outro. É muito difícil equalizar esse negócio. Por isso que a positividade em excesso, ela pode ser tóxica nesse ponto. E esse é o ponto, Brian, que eu acho fundamental. Ser positivo não é ruim. Eu acho que não é ruim. Não é de Mas modo algum. a demasia que estraga tudo. E a imposição disso também. É ser positivo no excesso, é tentar ser positivo o tempo todo e impor essa positividade. Eu acho que a imposição, de um modo geral, não só quando você impõe... Nem a empatia a gente queria impor, pô. No último programa a gente falou isso, tá ligado? Quando você coloca que é uma regra para você ser feliz, para você estar bem, é você ser ultra positivo. Então, aí você já está não só impondo a outra pessoa, como também se impondo, e isso acaba gerando o que eu falei mais no começo do programa, porque você começa a suprimir determinadas coisas que você precisa externar, determinados sentimentos, sensações, e você fica naquela culpa. O filme Divertidamente trata um pouco disso de um modo muito interessante, porque tem lá ela tem lá, né, as sensações, emoções, né, que são separadas lá, e ela tem a alegria, que é uma positividade o tempo todo, que é irritante, e tem a tristeza. E a alegria fica botando, a menina não pode ser triste, você não pode chegar aqui. E ela levou o filme inteiro para perceber que a menina precisa daquele sentimento, ela precisa da tristeza também, porque isso faz parte para equilibrar as emoções dela e para que ela seja uma pessoa saudável. Porque se ela for só alegre para cima o tempo todo, ela vai suprimir um monte de coisas ali. E vai ser insuportável. Não, ela não só vai ser insuportável, como ela vai ser uma pessoa doente. Porque ela vai empilhar um monte de coisas ruins que ela não externou, ela não processou, né? Porque ela está se forçando a ser positiva, né? Positiva, alegre o tempo todo. Então isso é nocivo. Eu concordo muito. E tem algumas redes que são muito assim, né? A gente que vive nas redes sociais o tempo todo. O Instagram O Instagram é isso. O Instagram tem uma galera que, assim, extremamente feliz. Outro dia eu tava conversando com um brother e ele tava contando o caso do irmão dele. Que, tipo, cara, o irmão dele, o carro que ele tinha deu busca e apreensão, porque não pagava, foi demitido do trabalho, isso e aquilo, mas tu olha o Instagram do cara, é só festa, balada, isso e aquilo. Pra ter ideia, ele falou que o irmão dele, pra alguns lugares que vai, leva 2 blusas. Por quê? Porque tira fotos com blusas diferentes pra dizer... Porra, Cara... Eu já vi muito isso. Não, olha a loucura que é isso. A galera que é criadora de conteúdo, por exemplo, vai num resort, numa festa, alguma coisa assim, e faz uma bateria de fotos. Por quê? Pra quando ele não estiver naquela situação... Dizer que está. E aí... Pra quem tá de fora, ver, nossa, mas a vida de fulano é incrível. Tem gente até que vai gravar 2 programas num dia só e troca de blusa, vai parecer que são 2 gravações diferentes. Acontece. Eu já ouvi falar de gente que faz isso. Mas é diferente. Não, É diferente. É diferente. Porque assim, a gente tá tentando evitar, essa galera tenta o tempo todo mostrar... Temos 2 pontos que a gente pode colocar sobre essa positividade em excesso, essa positividade tóxica. Uma é a galera insuportável, que ela é assim, e a outra é porque vende uma imagem que não é, beleza? Mas vamos pensar o seguinte, essa galera que de fato acredita que tem que ser positivo, que tá ali o tempo todo, ela tá negando uma coisa muito importante, que é a negatividade.
É horrível falar isso, mas coisas ruins acontecem e elas podem trazer benefícios. Assim, não positivos, mas de tipo, aprender a lidar com a situação. Por exemplo, eu tenho um brother que no primeiro dia dele do Rio de Janeiro, ele foi assaltado. E assim, ficou puto. Primeiro dia que levaram o celular dele, blá, blá. E ele fala que isso não trouxe nada positivo para ele, mas fez com que ele começasse a entender como funcionavam algumas regiões do Rio de Janeiro. Ele se preocupou em pensar isso a partir disso. Então ele passou por uma coisa muito ruim, que fez com que ele começasse a tentar enxergar de outra forma a coisa. Ou seja, não é que foi legal ser assaltado, não é. Mas houve um aprendizado... E isso não é ser positivo de forma tóxica, tá ligado? Foi ótimo, olha só que maravilhoso. Eu fui assaltado, muito bom, cheguei no Rio. Agora eu sou carioca, fui assaltado. Assim, não é. O cara assaltou e deixou um diplominha com ele, né? Não é assim, tá ligado? Não é assim. Mas a real é uma só. A real é que a negatividade faz parte da nossa vida. Coisas ruins. Negatividade no sentido de coisas ruins, sim, tá? Sim. Agora, tem vários fenômenos aí em relação à positividade, assim, de como ela se tornou uma obsessão das pessoas de falar sobre isso. Adorei, é isso. Muita gente fala sobre isso o tempo todo e tal. Mas tem um ponto que eu fico pensando aqui. Eu acho que, assim, eu vou tocar um negócio rapidinho para depois deixar de lado, só para poder mencionar. Eu acho que tem um quê aí de um trabalho deliberado, intencional, dessa galera mercado, assim, né? Pró-mercado, meritocrático, de você constrói sua própria carreira, sua própria vida, de construir a positividade como um valor em si mesmo, igual fazem aí no LinkedIn, igual o Clóvis falou. Então, assim, eu acho que existe aí um negócio do nosso tempo, dessa coisa de um certo liberalismo mais agressivo, onde você tem que ser o tempo inteiro você mesmo, aquela coisa de autenticidade tóxica também. Beleza, tem esse fenômeno. Mas eu fico pensando também, por que a positividade faz sucesso? Porque uma coisa é ela existir enquanto uma ideia que é vendida, que é propagada, outra coisa é ela ser recebida pelas pessoas. O que eu acho que faz ela ser bem recebida também? A gente fala assim, coisas ruins acontecem, negatividade é importante, a gente aprende com dor também, de alguma forma. Mas assim, a vida, num geral, ela já anda muito dolorida. Então, caramba, eu vou ter que ser eu vou ter que aceitar a negatividade, é meio que aceitar que a minha vida é uma merda, assim. E quando eu aceitar isso, o que pode vir de bom, sabe? Assim, eu acho que às vezes tem um certo medo da população como um todo de cair numa paralisia, porque afinal de contas, se você olhar para os níveis de renda, para a qualidade do ar, dos transportes, do alimento, para o tempo de sono, você olhar para a vida, você vai ver tudo ruim. E não é nem que a vida seja uma merda, mas esse momento específico, esse modelo de vida da história que a gente está vivendo está nos deixando muito mal em geral. A gente está adoecendo generalizadamente. Então o discurso da positividade talvez seja uma espécie de respiro que as pessoas tentam ter para começar a botar a vida delas em outra direção, apesar de todos os problemas. Então fico pensando também que essa coisa de evitar a negatividade é uma tentativa de mudar de vida mesmo, assim. Tentar mudar pelo menos nas palavras, para ver se depois isso muda lá na frente. Porque se eu for negativo, se eu disser que meu salário é uma merda, se eu disser que meu trabalho é horrível, se eu disser que meu patrão não presta, se eu disser que o transporte demora, se eu aceitar tudo isso, eu não sei se vai ter força de vontade para levantar no dia seguinte. Então talvez eu tenha que ser positivo. E isso é muito comercial, quando você coloca isso como um ideal que precisa ser alcançado, e você coloca, eu brinquei aqui falando no começo da família de margarina, aquilo ali é um ideal. Você vê, nossa, aquele pessoal... Só que será que é alcançável? Então, esse é que é o problema. Isso acaba criando um objetivo que você nunca chega. Até pode chegar, mas é o que eu falei, não é permanente. Você pode ter um dia de comercial de margarina, mas aquilo não é para sempre. Você gostou mesmo de usar peruca, né? Então, é porque tá frio aqui, o ar-condicionado, e aí essa peruca, eu olhei aqui agora, tu nunca mais tirou, né? Cara, mas pior que combina, parece até que é meu cabelo mesmo. Eu achei maneiro, Depois você me passa o empresário que te comprou. Eu tô precisando. Pessoal da Globo. A gente se perde muito fácil. Mas olha só, eu acho que é importante, isso que vocês estão falando, muito importante da gente trazer, do tipo, essa positividade tá transformando a galera não em mais positiva, mas mais doente, talvez. Por quê? Primeiro porque a vida não é como a vida dos cinemas. Esse sonho americano não existe aqui. Beleza? E nem o final da novela. Que todo mundo se dá bem, coisa do tipo.
Esse é um ponto. A minha vida é diferente. Eu tenho que acordar 4 horas da manhã pra pegar o trem. Porra, eu nunca tive. Caralho, eu tenho um ódio da. Eu lembrei, você falou de café da manhã, eu lembrei também de outra positividade que sempre me irritou, que era a porra do café da manhã da Xuxa. Eu sou puto com isso. E isso aí eu não peguei, não. Café da manhã muito da Xuxa, específico. pra galera que é mais jovem, tinha a Xuxa, ela era um programa, ela tinha um programa infantil. Ela era um programa. Xuxa.es. Mas é porque o nome era Show da Xuxa, então Sim, ela sim, era um sim, programa. sim. Era o programa. E aí, rapaz, tinha o café da manhã da Xuxa, que vinha um garçom... Você nunca foi, né? Não, eu nunca fui. Não, mas a questão não é essa. Cara, a gente, né, veio da Baixada, né, a vida não era tão fácil, né, enfim. Quando A tinha vida pão... calejou a gente pra caralho. Quando tinha pão com manteiga e café, era legal. Aí vinha de manhã, programa infantil, né, passava desenho animado, todo mundo via. Aí vinha o programa da Xuxa, o café da Xuxa. O que era o café da Xuxa? Vinha um garçom no meio do programa, ela estava lá com a criançada toda, o maluco vinha com a bandeja de café da manhã lotada de coisa. Era pão, tinha frutas, uvas e iogurtes e... Cara, era uma infinidade de coisas ali que a gente nunca viu nem no mercado. E aí, o meu café, não sei o quê. Ela ia e comia uma uvinha e eu via aquele monte de criança assim, eu falava, caralho, só ela. Para você que tá só ouvindo agora, o Brian quebrou aqui. Ele enguiçou. Mas segue. O café da manhã da Xuxa era isso. Já era uma prova de que você é um merda. E só a Xuxa tem direito. Só a Xuxa tem direito. E ela estava extremamente feliz ali, sozinha, comendo aquela porra, aquela uva. Um monte de criança em volta ali olhando, assim, e ela, ovinha, né, no café da manhã. E ninguém mais comia? Não, só ela. Xuxa é uma escrota. Mentira, mentira. Não, eu adoro a Xuxa. Provavelmente alguém impôs isso pra ela. Eu não vou culpar a Xuxa aqui. Foi a Marlene. Foi a Marlene. Meu Deus, onde estamos indo com esse programa, cara? Mas a questão é que isso já era uma coisa que se colocava na cabeça. Você vai plantando isso na cabeça desde a infância. Né? Você coloca aquele ideal maravilhoso, aquele café da manhã incrível, lindo, que a televisão sempre mostrou pra gente que tinha na novela. Eu lembro do Malhação, começo dos anos 2000. Tinha um cidadão lá que ele era acho que era gari, ele trabalhava na limpeza pública, né? E a gente sabe que a remuneração do pessoal que trabalha na limpeza pública, principalmente o pessoal do caminhão, não é uma remuneração que, infelizmente, permita com que ele tenha uma mesa desse tamanho aqui, repleta de opções, uma variedade muito grande para ele tomar o café da manhã dele. E a mesa do café da manhã do cara da novela era isso aí. E, caramba. Sabe? Todo mundo muito feliz. Ah, legal, vou catar lixo agora. Não que o cara não possa ser feliz com a profissão dele, não é esse o ponto. Mas é que ali tá vendendo, cara, uma coisa que não é real, na maioria das vezes. E o cara que se vê nessa situação, o cara que trabalhava, por exemplo, naquela época... Na coleta de lixo e via um negócio desse, o cara podia... Putz, por que eu tô infeliz e aquele cara ali, que teoricamente é a mesma coisa que eu, tá feliz pra caramba, tem aquela mesa de café da manhã que eu não tenho, não consigo pagar, não consigo ter. O que tem de errado comigo, com a minha vida? Eu acho que a galera que foi educada assim na década de 80, 90, até os anos 2000 no início, quando a televisão e a novela tinha muito mais sucesso do que hoje, que hoje é streaming pra caramba. Sim, a novela era A coisa descentralizou um pouco da novela, mas novela meio que mostrava pra nós que tínhamos essa origem mais assim humilde, periférica, de crianças que não tinham muita coisa pra comer em casa ou não tinha uma casa com uma estrutura legal. Tipo assim, as pessoas pobres das novelas tinham casas com portas imensas, comandos largos, grandes espaços, muita luz interna. Um café da manhã sinistro. Um café... E assim, isso dá uma certa dissociação cognitiva, assim, que é tipo, a minha realidade é aquela pessoa da novela teoricamente vive a mesma realidade que a minha, mas ela tem coisas, ela faz coisas, ela vive coisas que a gente não faz, assim. A gente vê que os nossos protagonistas de novela, em grande parte, quando a gente olha assim para as novelas em geral, eles são assim, empresários. Aí as grandes disputas das novelas são as ações da empresa, porque a empresa vai quebrar, herança, sucessão, não sei o quê. E assim, a gente vem de família que não tem propriedade. Assim, muito mal tem uma casa própria porque foi conseguida num terreno muito antigo, muito barato, não sei o quê.
Isso quando tem, né? Assim, quando tem. Então, é muito louco você pensar, por exemplo, que a gente foi criado para ter uma vivência de mirar uma espécie de vida estável, de bens materiais, de riqueza, de prosperidade, que a gente de fato não tem. Mas parece que a gente vai chegar ali um momento. Então, fica parecendo que seria possível a gente conseguir um dia ter a mesma casa que a Lília Cabral tem na novela lá. E aí eu vou ser positivo e vou... O negócio é ir trabalhando. Porque é assim que muita gente se ergue. E aí vem o filho da puta do coach, que diz que você pode ter o que você quiser, desde que você só trabalhe e não durma. Exatamente. Eu não gosto de coach por causa disso, porque ele diz isso. Você não gosta de coach? Não, eu odeio coach. Se você é coach, sai daqui porque eu não quero você como eu disse. Sai. Eu não quero você. Qual o problema? O cara, ele coloca essa, de novo, a positividade exacerbada de que você pode chegar lá, alcançar o café da manhã da novela da Xuxa. Xuxa escroto. Foi mal, eu não resisti. Você pode chegar nesse ponto se você trabalhar, se você se dedicar, se você isso, aquela coisa, trabalha enquanto os outros dormem. E se você não conseguir, a culpa é sua. É porque você não fez alguma coisa correta e não leva em consideração todo um cenário. Todo um contexto social. social. Essa positividade, ela faz com que essa galera faça algumas loucuras. Por exemplo, não lembro agora qual era a influência, mas ela agradeceu a existência da Covid porque isso fez com que ela se encontrasse com ela mesma. Caramba. Pô, mano, calma aí. Tu tá agradecendo a existência de um vírus que matou gente no mundo todo. No Brasil, já deve ter batido 700. Tinha 600 e pouco até um tempo atrás, que eu tinha visto. E tu tá agradecendo porque isso fez com que você se reconectasse com você, porque você não saiu pra trabalhar, porque você tem dinheiro pra ficar em casa. Mano, isso é doentio. E aí, a gente... uma questão que a gente precisa levantar. A sociedade está mais positiva ou mais doentia? Acho que dá pra fazer esse paralelo. Porque a gente acabou perdendo a nossa empatia, perdendo a nossa visão de que, bem, eu tenho isso aqui, tô muito bem, mas será que você tá bem? Será que você tá bem? Como é que tá o outro? Será que o outro tá legal? Mas nessa busca por vender essa imagem positiva, essa busca incessante por ser positivo, eu acho que faz com que a galera se perca nisso. E às vezes esse você tá bem, né, que você tá falando, às vezes nem a pessoa tá bem também. Sim, é isso aí. Né, porque, não tem ninguém bem. No fim das contas não tem ninguém bem, né? Porque tem um lado canalha da positividade toda. Sim, total. Né? Assim, que eu acho que é o que o Clóvis está falando, que são os coaches e os empresários e os caras que apostam aqui e ali, que falam sobre, enfim, mercado financeiro, essa galera em geral. Que usam isso deliberadamente para vender coisas e se aproveitar dessa busca incessante por esse ideal perfeito que não existe. Que eu acho que vem a instrumentalização canalha de um sentimento que é legítimo, assim, que é um sentimento de tentar olhar para a vida com um pouco menos de tragédia, porque já tem muita tragédia ao redor da vida das pessoas, então você tentar encontrar o que daquela tua vida ali consegue ainda ser positiva nesse sentido de te mover adiante, né? Então, o cara trabalha, o salário é pequeno, a vida é difícil, tem que pagar muita conta, mas ele tá tentando, sei lá, fazer uma reforma na casa dele, então aquilo ali move ele em algum sentido. Ou a esperança de um dia ele sair daquele bairro porque ele conseguiu um outro lugar onde pode ser um pouco melhor a vida dele. Tem esse movimento das pessoas de desejar melhorar. Acho que o desejo, né, essa coisa de ir pra frente, é uma coisa que é própria do ser humano. Sim, total. Mas quando você coloca isso como um discurso que é vendido, que é propagado, que você tem um cara que pega um microfone como esse, e liga uma câmera numa mesa de podcast e fala que tudo depende de você, é o seu trabalho, é a sua riqueza, você que ganha salário mínimo, você tem que investir R$200 do seu salário todo mês para fazer não sei o quê, tem que apostar no sei o quê. Eu ia falar isso. Porque com 22 anos eu fiz meu primeiro milhão e sabe, essas coisas assim. E eu acho que aí é a canalice, porque esses caras, eles se tornam ricos. Muito ricos e muitos deles fazem isso, colonizando a mente das pessoas que estão em sofrimento, com uma ideia que vai causar mais sofrimento a elas, mas que vai disfarçar esse sofrimento de um verniz ali de positividade, de que minha vida vai melhorar. E aí você vê muita gente que
prejudica sua própria vida financeira nessa esperança vã de melhorar de vida, porque ela vai apostar aqui, ela vai comprar o curso tal, ela vai arrastar pra cima no Instagram e vai pegar a grande promoção do cara, a mentoria, a aula master, que não sei o quê. Curso dali. Tudo porque esses caras vão te ensinar a fazer o que você precisa. E se você não prosperou na sua profissão, então venha fazer esse curso. É claro que eu entendo que tem gente também que tá ali numa boa intenção. Tem gente que eu vejo que acumulou experiência e fala, eu posso compartilhar o que eu vivi. Sei lá, o Castellano inventou um novo método de dar aula, de corrigir a atividade. Ele pode querer compartilhar com as pessoas Mas é totalmente diferente. A gente sabe quem são os canalhas. Exatamente. Porque os canalhas, eles vendem uma fórmula de ouro que vai dar certo. Não falha. Ela vai dar certo. Canalha. Porque E se não der certo é porque você não executou não aplicou, direito. Exatamente. Então é um discurso muito canalha, porque é muito fácil. Canalhas! Todos canalhas. Ele nunca vai estar errado. Então, se aparecer alguém reclamando de... Não, é porque fulano não entendeu, não fez direito. E o discurso da positividade, ele pega bem também, né? Assim, ele tem uma cosmética agradável pro Instagram. Então, assim, a gente vê as fotos, né? Vocês falaram mais cedo aí de foto. As fotos são sempre bonitas, as pessoas estão numa boa pose, tem um bom enquadramento, tem uma boa luz, depois entra o Photoshop em cima, um filtro e tal. Então é claro que assim, a nossa experiência na rede, ela já é muito transformada em positiva o tempo todo. Então raramente as pessoas vão postar foto em um ângulo que elas não gostam, e quando fazem isso, elas podem fazer na zoeira, que é o que acontece, ou elas fazem também numa certa cosmética do sofrimento, de você transformar o sofrimento em um valor e aquilo ali se torna uma coisa que você está compartilhando com o outro. Vai trazer algum retorno. Você falou isso aí, eu me lembrei de uma vez que eu estava na praia com uns amigos conversando e vieram... Você já foi à praia? Então, deve ter uns 7 anos isso. Deve ter sido a última vez que eu fui na praia, inclusive. A primeira e última. Possivelmente. E aí passaram 2 meninas, assim, e aí... legal, a gente estava ali conversando, tomando uma cerveja, batendo papo. As meninas vieram, elas se instalaram assim, começaram a bater um monte de foto. Daqui a pouco foram pra água, tiraram um monte de foto, não sei o que e tal, e foram embora. Eu acho que elas... Porque ela não, obviamente não trocaram de roupa ali, mas elas foram adicionando, né? Começaram de biquíni, foram adicionando, trocando chapéu, não sei o que. E a gente ficou olhando aquilo e falou, eu acho que elas só vieram aqui pra tirar foto e tirar, assim, sabe... um banco de imagens de fotos para elas irem postando ao longo de dias, porque elas não aproveitaram, elas ficaram aqui, sei lá, 40 minutos, tiraram uma porrada de fotos e saíram fora. Então você vê, a pessoa, às vezes, ela deixa até de aproveitar uma coisa que pode ser um momento agradável ali, em troca de se mostrar bem, sabe, para outras pessoas e gerar inveja, não sei, ou vender... alguma coisa de imagem, alguma coisa do tipo. E esse discurso de prosperidade constante. Então, sempre você tem que estar expandindo. Eu acho que é próprio até do funcionamento do capitalismo, né? Acho que a mentalidade das pessoas ficou muito, assim, produtiva o tempo todo. Então, e aí, isso me lembra, desculpa, mas isso me lembra um livro que você me prestou, A Sociedade do Cansaço. Essa busca incessante de produtividade e de competitividade para com a gente mesmo faz com que a gente adoeça horrores. A gente vive numa sociedade doente. Sim. Isso é importante a gente dizer. Essa é a realidade. E aí, essa competitividade de estar bem, de ser feliz, de ser conquistador. Você, Brian, não está andando com uma BMW porque você não soube investir. Você dormiu muito. Aquele domingo que você almoçou e tirou uma cesta, você perdeu o teu milhão ali. Porque é assim que funciona o capitalismo predatório de hoje, né? A gente vê que o tempo todo a gente tem que expandir o lucro, a meta é mais alta, você tem que bater um novo recorde ali dentro da empresa, e assim está sendo na vida pessoal das pessoas. Então você tem gente que o tempo todo está capitalizando em cima de si mesmo, assim, tá tentando ganhar dinheiro com isso. Então, sei lá, vou tirar fotos arrumadinho no Instagram, porque vai que aquilo se torna uma forma de eu conseguir um dinheiro sendo modelo. Então agora que eu estou dando aula, vai que eu posso transformar as minhas aulas em um curso de como dar aula. Agora que eu estou trabalhando com vídeo, vai que eu posso fazer um curso sobre como fazer vídeo para pessoas que querem fazer... Então, assim, tudo vira uma coisa capitalizável. E o pior é que isso gera uma falsa noção do que é sucesso. Porque se cria essa imagética de que o sucesso é você... tá numa praia, num iate, com muito dinheiro e tal. E não
necessariamente é isso. Às vezes o sucesso é você simplesmente conseguir ter mais tempo para estar com a sua família, com os seus Sucesso amigos. é ter amigos, de repente. Amigos de verdade com quem você se sinta bem de estar e de conversar e tal. Não é você faturar não sei quanto no seu trade. Porque sabe? isso criou... foi criado, assim... Tipo, você só é vencedor se você tiver muito dinheiro. E o ideal... Você só vai ser feliz se você tiver muito dinheiro. Ainda mais no país em que a gente vive, onde você precisa realmente acumular recursos para viver com um certo nível de conforto, né? Seja por questão de saúde ou moradia e afins. Então você cria essa noção de que você precisa realmente acumular muito patrimônio, muito dinheiro para conseguir ter um conforto. Mas e o sucesso vai além disso, ele não para por aí. Claro, você pode ter também, nada impede. Mas a imposição, de novo, voltando àquele ponto da imposição, a imposição de que você precisa necessariamente acumular muitos recursos para ter sucesso, para ser bem-sucedido, porque senão você é um fracassado total, você está perdendo tempo. Você está aí hoje, domingo de manhã, jogando um videogame com, sei lá, com seu amigo, com seu filho, com seu irmão. Não, você está errado, você não era para estar aí, você era para estar estudando para poder ganhar o seu próximo milhão, sabe? Isso são as noções idiotas, ridículas, que são limitadoras e adoecem. Ao mesmo tempo, fico pensando que assim, essa conversa para nós aqui pode ser um pouco mais fácil de ter, talvez, porque a gente já está num certo nível. Acho que ninguém aqui está super confortável com a vida que tem, mas a gente toca a vida. A gente consegue pagar as contas, viver, se alimentar, coisa, já tem alguma coisa. Mas para o cara que está numa situação de menos acesso, de menos consumo, de menos tranquilidade, vamos dizer assim, isso que a gente está falando vai parecer assim, papo de, sei lá, você já tem a vida resolvida, é fácil, né? Eu entendo mas eu acho que isso, só fazer um parênteses, eu acho que isso, sim, do que você falou faz sentido, mas eu acho que isso não tem necessariamente uma parte da classe onde financeira, sei lá, vamos dizer assim, que atinge. Porque a pessoa pode sempre querer mais, e essa galera estimula isso. Sim, então, sim, tem isso. Essa é a parada. Então, mesmo quem já essa busca do entia. Pode estar querendo muito mais, porque eu sou milionário, mas eu não sou bilionário. Sim, sabe? Sim. E isso vai do miserável até o cara que já tem muito. Eu só fiquei pensando nisso porque tem uma galera que fica assim, melhor ser... Como é que fala mesmo? Pobre em Paris ou... Sabe aquelas analogias que o pessoal fala assim, chorar em Paris ou ser feliz no Brasil? Então, tipo assim, o pessoal fala, eu prefiro chorar em Paris. Que essa galera vai quebrar o braço nos Estados Unidos pra ver quanto que vai gastar. Não, o que eu tô colocando só assim... Teve um cara que foi chorar em Paris aí um tempo desse aí e sumiu, ninguém lembra mais dele. O que eu tô só levantando assim é que tem esse aspecto também, que é o fato de que para quem não está com um nível de vida minimamente saudável, vamos colocar assim em termos financeiros e materiais, para ela aquilo pode ter um certo valor, porque de fato a vida é muito difícil e sentir que você está bem sucedido, tendo perrengue, tendo que fechar a conta ali no laço, tendo que todo mês deixar de realizar um sonho, porque você tem que pagar uma conta, esse papo de que o sucesso não vem com dinheiro, parece meio assim, agora é fácil. Eu só tô colocando isso. Assim. Mas a gente não tá falando que não possa ter dinheiro. Exatamente. Que você não possa almejar. O problema não é esse, o problema é você só almejar isso. É você só bater nisso. Essa aqui é a minha meta, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. E sempre querer mais, uma ganância, uma competitividade que não deveria existir, que não é necessário. Mas eu entendo o que você está falando e faz todo sentido, concordo. O grande lance é que essa positividade do tipo ver o lado positivo em tudo e você ter que ganhar dinheiro para ser cada vez mais positivo, acho que esse é o problema, entende? Eu acho que é isso. Passa bem por isso. Isso me lembrou um caso de um amigo que eu critico muito ele por uma fala que ele ficou conhecido na internet, que ele diz que... E se você, eu duvido que ele esteja ouvindo, mas se você estiver ouvindo, um abraço para você, você sabe que eu estou falando de você. Que ele fala que... Hoje o Clóvis está cheio de recado. Ele viaja muito, posta umas fotos de viagem, muito legal, fico feliz por ele e tal. Só que aí ele tem ele tem uma máxima de falar que qualquer um pode viajar, é só querer e botar como prioridade. Aí ele tem a frase dele que é: viajar é mais barato do que combo de vodka na balada. Eu falei, bicho, só nessa tua frase você já seleciona um pedaço aqui, ó.
de quem pode realmente Combo de se vodka na encaixar balada. nisso. Mas não, qualquer um pode. Não pode, cara. Não é assim. Imagina o cara que ele tá lá preocupado com a conta que ele vai ter que pagar e tu fala isso pra ele. Não, mas se o cara juntar dinheiro, ele consegue. Não é assim, bicho. É isso. Não é assim. Cara, eu acho que eu concordo com o que vocês falaram. Sim. Eu acho que isso é um programa. Eu discordo do que eu falei. Não é sacanagem. Não, mas eu acho que isso é um programa, cara, que a gente. discordou dele mesmo. A gente foi entrando em outros nichos também, em outras paradas. Acho que eu não só ficando ali na questão da positividade. O Clóvis, sempre que pode, ele vai enfiar o coach aqui para bater no coach. Mas eu acho que assim. Esse é um tema muito espinhoso também, sabe? Sobre a positividade. Porque ela leva a gente puxar a negatividade para a vida das pessoas. E isso é muito caro, muito ruim às vezes para as pessoas. Mas não é isso que a gente quer falar. A gente quer falar que ser positivo o tempo todo é uma merda. Esse é o ponto que eu quero. Mas bem, eu acho que a gente tem um baita de um programa. Você quer completar? Não, a gente tem uma discussão aí. É isso, porque a ideia é isso que é importante. Olha pra cá. Cheguei. Presta atenção. Aqui não é pra botar ponto final. É só pra criar debate. A gente corre do caos. A gente quer criar esse auê aí. Inclusive, se você acredita que a gente tá errado, comenta. Vamos discutir, vamos trocar Comenta essa ideia. aí. Se você tá no Spotify e não tem onde comentar, só procurar no Instagram. O Instagram é canal do Clóvis Oficial. Cara, que foi boa essa. Foi boa, foi direto. Mandou rápido, mandou rápido. Pô. Eu nem sei se é esse, mas eu acreditei. Você falou com convicção. Eu também não sei. Mas vamos então pro Momento Caio Mecenas? Momento Caio Mecenas. Pois é, pra você que chegou aqui agora, tá meio perdido, não sabe o que é o Momento Caio Mecenas. Brian, o que é o Momento Caio Mecenas? O Momento Caio Mecenas é um momento onde a gente homenageia este Caio Mecenas e ele é o criador, o fundador, talvez, de uma prática que foi muito famosa na época do Renascimento, que é o mecenato, né? Que é a ideia de financiar artistas pagando o seu material de trabalho, dando a eles moradia. A gente vai estadia. pagar alguma coisa aqui? A gente vai falar sobre e a gente espera que essas pessoas prosperem a partir daí. A gente vai pagar com publi. Vai pagar com publi, é muito bom, muito bom. A gente vai pagar com a publi gratuita, a gente não tá recebendo para isso. Mas enfim, a gente vai tentar falar um pouco do que a gente ouviu, do que a gente leu, do que a gente assistiu. Pode ter relação com o assunto ou não. Essa é a realidade. Pode ter ou não pode ter. Vai um ou outro. Mas vai lá, Brian, qual é a sua indicação de hoje? Minha indicação de hoje, na verdade, é... Eu não tenho uma indicação ainda. Se você puder passar... Então, vem pra cá. Chama pra mim, vem pra mim. Ó, minha indicação de hoje é... Deixa eu pegar o nome do livro aqui. Eu não lembro o nome do livro. Me desculpe, mas tem aqui ó, o nome do livro. Bíblia. É um ótimo livro, mas ele vai te deixar bem triste. Mas ó... Eu não indico pra ninguém. Você não merece ser feliz. Como conseguir mesmo assim? É do craque Daniel. Eu acho que esse livro é bom, porque ele joga umas... É um personagem, o craque Daniel é um personagem criado pelo Daniel Furlan. E assim, eu acho esse livro bom. Eu não li ele todo, eu li várias partes. Eu acho ele bom pela perspectiva da vida caótica que é. A vida é caótica. E ele traz isso, fala, ó, por tudo que tá construído aqui, você não merece ser feliz. Mas ó, você tem felicidade aqui. Eu acho isso maneiro, eu gosto disso, eu gosto. É diferente, é uma outra pegada. Cara, assim, a introdução do livro é maravilhosa, porque é feito pelo Serginho. E aí é a caneta mesmo, com a letra meio... É lindo, maneiro, bem maneiro. Procura aí na Amazon, deve ter, nas redes sociais deve ter. E aí você fica aí. Vai lá, patrão. Eu vou fazer uma indicação aqui que vai dar uma volta meio maluca. Eu vou indicar The Office. A série The Office. Muito bom, muito bom. Porque tem um personagem lá, que é o Michael Scott, que ele é o gerente lá, né, de um escritório, e ele é, para mim, um bom exemplo de alguém que tem uma positividade extremamente tóxica. Muito bom. Porque ele é uma pessoa, você vai vendo isso ao longo da série, uma pessoa quebrada por dentro, ele tem vários traumas, várias coisas, e ele, isso fez com que ele criasse uma blindagem ali, uma persona que ele quer colocar pra fora toda uma felicidade e quer que todo mundo ao redor dele esteja sempre bem, sempre feliz. E ele é um cara extremamente sem noção, não percebe as coisas que tá fazendo ali. E tudo isso por conta dessa construção ali mais profunda que você vai vendo ao longo da série. É uma série de comédia muito, muito boa. Mas se você assistir com uma atenção, você vai notar que
tem umas questões dramáticas ali muito interessantes de cada personagem. A indicação vai ser o The Office. Muito bom, boa, muito bom. boa. E a tua, Brian? Cara, eu vou indicar uma coisa que não é necessariamente uma obra, enfim, tem uma parada aí, eu acho que eu vou até aproveitar pra retornar num ponto do programa, só pra fazer um comentário que eu não pude fazer antes, então meu Caio Mecenas vai ser essa questão. Fique à vontade. Eu acho que é melhor assim. Que pra esse discurso de positividade, muitas vezes, os caras usam muito o estoicismo, né? Sim. Que é uma corrente filosófica ali grega, antiga, que tem um pouco dessa ideia de aceitar que a vida tem coisas ruins, mas que você vai produzir a partir disso. E assim, o estoicismo ele tá sendo de alguma maneira instrumentalizado por essa galera para gerar um pouco dessa visão meio canalha de positividade, assim. Então, eu acho que o que eu recomendaria, na verdade, é olhar pro estoicismo, estudar, ler sobre isso. Tá mandando a galera estudar, essa é a tua indicação. Eu acho que é basicamente isso. Sem manchar ele com essa abordagem que tem sido feita nos últimos anos. Você vai abrir assim Instagram, tem vários arrobas com estoicismo, estoico, não sei o quê. Você tem vários canais de YouTube, de YouTube. Achei que você ia vários canalhas de... Eu achei Mas também. é por aí também. Tem vários canais de YouTube que são esses caras que querem dar lições de vida, de como você melhorar, de como você ter uma performance melhor, e eles usam muito o estoicismo como base, assim. Só que eu acho que é uma distorção bem grande do que o estoicismo defende enquanto filosofia. Então acho que a minha indicação seria assim, olhar para o estoicismo, ler sobre o estoicismo, pesquisar sobre o estoicismo, sem tentar pensar nessa ideia de uma performance, porque eu acho que a coisa vai para um caminho meio diferente ali. Eu acho que era basicamente isso. Pô, não tem uma adorei. obra, uma indicação. Não, mas é ótimo, é ótimo. Pra você que tá nos assistindo ou nos ouvindo, é sempre bom estudar. Siga aqui o que o Brian falou. Bem, pra você que tem nos assistido, queria dar alguns recados. Primeiro, agradecer mais uma vez a Casa da Utopia, que tá aqui, a gente tá utilizando o estúdio dele. Agradecer ao Eric, ao Luan, que tem sempre nos ajudado aqui, ao Diogo, que faz parte da produção. E eu queria muito que você seguisse a gente nas redes sociais. Canal do Clóvis Oficial. Dá o like aí pra você, classifica lá no Spotify com 5 estrelinhas, compartilha, dá o like aí no vídeo pra chegar... Tem estrelinha no Spotify? Tem, agora tem estrelinha, tem até 5, dá 5 lá. E, cara, comenta aí embaixo o que você achou do programa, o que você acha que a gente pode trazer como pauta pra cá. Acho que você pode fazer isso, beleza? E é isso. Acho que a gente pode ficar por aqui, né? Só pra lembrar também que isso aqui é sempre o início de uma discussão. Exatamente, então, patrão. Vem conversar com a gente. Você pode comentar aqui no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você estiver escutando, conversa com a gente lá pelas redes sociais. Chama a gente lá e a gente troca uma ideia. Pelas redes do canal do Clóvis, ou do Brian, ou do Professor Castelano. Vai estar aparecendo aqui, ou já apareceu em algum momento. Em algum lugar. momento. É isso. Valeu, galera. Obrigadão. Valeu, tchau, tchau. Positividade. Equilíbrio. É quase um yin yang, né? Canal do